E hoje, dia 15 de março, a Congregação dos Missionários Redentoristas celebra com muita alegria a memória de São Clemente Maria Hofbauer, este grande missionário. Queremos então aprender um pouquinho sobre a vida deste grande inspirador da nossa família redentorista. E hoje, na nossa entrevista, nós vamos receber o querido Padre Paulo Carrara. Ele é diretor do Instituto São Paulo de Estudos Superiores em São Paulo, nosso querido ITESP. Bom dia, Padre Carrara, seja muito bem-vindo. Bom dia, Diego, Letícia, é uma alegria poder estar aqui com vocês e também com os nossos ouvintes que nos acompanham, né, aí pela TV Aparecida e pelo A12. Uma boa festa de São Clemente para o senhor, Padre Para você Carrara. também, para todos os redentoristas de todo o mundo. Que bom, né? Celebramos este grande missionário que tanto nos inspira a viver o carisma deixado por Santo Afonso, nosso pai. Padre Carrara, vamos começar falando um pouquinho sobre a vida de São Clemente, onde ele nasceu, o que ele fez e, sobretudo, o que hoje nós vivemos como inspiração dada por ele. Então, São Clemente é um santo redentorista. Talvez depois de Santo Afonso, para nós ele seja o santo mais importante, porque nós quase o consideramos cofundador dos redentoristas, uma vez que ele, depois de entrar para a congregação e fazer os seus votos e ser ordenado, ele levou a congregação para além dos Alpes. Ele levou a congregação para além da Itália, começando pela Áustria, depois Polônia, e a partir daí os redentoristas se espalharam pelo mundo. Ele nasceu no dia 26/12, na Morávia, atualmente República Tcheca, em 1751. Então, ele viveu há séculos atrás. E ele nasceu numa família muito católica, recebeu, sobretudo da mãe, uma formação cristã muito profunda. Ele passará a sua vida fiel a essa vocação cristã, a essa graça batismal em sua vida. E um fato, assim, pertinente na sua vida é que, quando ele tinha 6 anos, o seu pai morreu. E a mãe ficou sozinha para criar Clemente e tantos outros filhos que ela tinha. E depois que o pai morreu, a mãe então pega um crucifixo, mostra para Clemente e diz para ele: a partir de agora ele vai ser o seu pai. E eu espero que você não dê nenhum desgosto ao seu pai, que é Jesus Cristo. Então, Clemente muito marcado aí por uma espiritualidade cristã que ele recebe na própria família. E claro, né, quando jovem, ele já sentiu o desejo de uma consagração total da sua vida a Deus, mas era difícil, porque ele era pobre, e para entrar para um seminário ou para uma congregação ele tinha que levar alguma contribuição, ele não podia fazer isso, trabalhou como padeiro, mas sempre mantendo uma fé muito viva em Jesus Cristo, uma devoção muito profunda a Nossa Senhora. Uma peregrinação à Itália, num santuário italiano, onde ele passou certo tempo, ele recebeu esse novo nome, né? Clemente Maria, que na verdade ele se chamava João Hofbauer, mas aí o seu nome é mudado, Clemente Maria. E Maria, claro, por causa de sua devoção a Nossa Senhora. Ele tentou entrar numa outra congregação, na congregação dos premonstratenses, mas não deu certo. Ele foi padeiro na abadia, mas ele não conseguiu entrar para a congregação. E depois, numa outra peregrinação à Itália, com o seu amigo Tadeu, ele conhece os redentoristas, faz o noviciado, faz os votos junto com seu amigo Tadeu, é ordenado padre, e recebe a missão de estender a congregação para outros lugares, e ele vai para a Áustria com a missão de fundar ali a congregação. Ele assimilou o espírito redentorista, ele queria ser missionário, ele então será o fundador dos redentoristas ali na Áustria, depois
na Polônia. Então, muito resumidamente, claro, essa seria a vida de São Clemente Maria Hofbauer. Sua grande contribuição para os redentoristas foi certamente essa: levar a congregação para além da Itália e ajudar, então, a internacionalizar a congregação, porque a partir dali os redentoristas foram se espalhando pelo mundo, inclusive chegaram aqui no Brasil, né? Quer dizer, os redentoristas da antiga província de São Paulo são aí, em certo sentido, fruto dessas primeiras fundações de Clemente. Também das outras províncias, a antiga província do Rio, e mundo afora, os redentoristas chegaram a partir dessa primeira fundação de São Clemente. Muito bom dia, Padre Carrara. E quais os exemplos, os destaques que você faria da vida dele que pode se tornar exemplos para nós, enquanto católicos? Eu acho que, assim, a primeira coisa, se nós pensamos em Clemente, vamos dizer assim, católico, e ele disse uma frase muito interessante que conserva o seu valor. Ele disse assim: sou católico da cabeça aos pés. Claro, ele viveu numa outra época, mas a frase faz aí um certo sentido. Por quê? Porque São Clemente, ele é batizado, ele tem uma formação cristã e ele vive, assim, por assim dizer, o seu batismo. Ele se apropria realmente do seu batismo. Ele se identifica com a igreja, ele vive a espiritualidade da igreja. Ele valoriza a participação nos sacramentos. E ele valoriza também, evidentemente, vamos dizer assim, né, com a teologia de hoje, o sacerdócio comum dos fiéis. Muito antes de entrar para a congregação, de se tornar um religioso, ele vive a sua comunhão com Deus, através da oração, da participação nos sacramentos, e ele também oferece sua vida a Deus pelos outros, porque também ele vai procurar servir aqueles que ele encontra no seu caminho. Então, é alguém que se coloca a serviço dos irmãos dentro da igreja. Então, São Clemente, ele é o modelo daquilo que é a vocação cristã, católica, comunhão com Deus, vivida a partir dos sacramentos, a partir da oração pessoal, que cria a nossa comunhão com Deus, e serviço aos irmãos. Devoção a Nossa Senhora, Clemente Maria, considera Maria sua mãe. Estamos aqui na TV Aparecida, uma TV de Nossa Senhora. Ele era muito devoto do Rosário, era a sua devoção preferida, porque rezando o Rosário, ele contempla a vida de Jesus com Maria. E ele entra numa comunhão mais profunda com Jesus através aí da intercessão de Maria, cuja vida foi acolhida perfeita do dom da graça de Deus em Jesus. Então, São Clemente, sua vida, eu diria, reúne aqueles elementos assim cruciais que devem caracterizar a vida de qualquer cristão católico. Então, São Clemente é um cristão católico que vive o seu batismo na comunhão com Cristo, no serviço aos irmãos, na devoção a Maria e aos santos. Então, nesse sentido, o seu exemplo, eu diria, é perene, porque ele viveu num determinado contexto que nós devemos viver no nosso contexto. Padre Carrara, eu me recordo no tempo de noviciado, o mestre ele propôs a leitura de um livro muito conhecido entre nós, missionários redentoristas, chamado De Fracasso em Fracasso, do padre Arthur Bonotti, já falecido, que traduziu este livro do alemão. E é bonito perceber que os desafios enfrentados por São Clemente, sobretudo pelas dificuldades do seu tempo, se tornaram também uma grande motivação para o seu ardor missionário. Eu penso que a grande virtude de São Clemente é a sua identidade missionária. Então, a minha pergunta é o seguinte: como a vida missionária de São Clemente pode também inspirar a nós, redentoristas, a viver o nosso carisma com alegria, com esperança e, sobretudo, as novas gerações
neste processo que estamos vivendo de reconfiguração das nossas províncias? Muito bem, Padre Diego. De fato, São Clemente é um grande exemplo para nós. E, de fato, quando nós pensamos em São Clemente, nós pensamos em alguém que enfrentou muitas dificuldades e muitos fracassos. Até dizemos entre nós que ele viveu de fracasso em fracasso, porque ele chega na Áustria, encontra uma situação muito difícil, sua missão redentorista ali não é aceita, ele vai para Varsóvia, lá ele encontra também uma situação muito complicada, porque a Polônia na época está sendo invadida por Napoleão e a igreja está sendo perseguida. Então, lá, por exemplo, em Varsóvia, na Polônia, ele encontra uma situação de extrema pobreza. Mesmo assim, ele realiza uma bela missão. Mesmo assim, ele faz um grande trabalho. Inclusive, fundou lá um abrigo para meninos pobres e um outro para meninas pobres, onde essas crianças recebiam roupa, comida e uma educação cristã. Então, um homem assim, que unia, por assim dizer, a sua pregação à prática, né? Foi ali um grande confessor, mas ali foi muito perseguido. Inclusive, só para dar um exemplo, né? A comunidade recebeu um pernil de porco, né? Dado por uma pessoa, e o pernil estava envenenado, e 4 confrades morreram. O seu amigo Tadeu, que trabalhava com ele, também foi assassinado. Ele foi chamado para dar uma unção dos enfermos, e ele foi como missionário, e na verdade era uma emboscada, ele foi assassinado. Depois eles foram presos, ficaram 1 mês presos, foram deportados para os seus países. Então depois São Clemente de novo consegue chegar à Áustria, a Viena, e ali ele recomeça o seu trabalho, mas a Áustria também é perseguida por Napoleão, e aí ele é obrigado a se refugiar na periferia e vai cuidar de pessoas feridas no hospital. Depois ele novamente recebe do bispo uma pequena igreja, ele começa a sua missão e começa sob muitas dificuldades, será de novo perseguido. Então ele vai de fracasso em fracasso porque ele quer fundar a missão na Áustria, fracassa. Ele quer fundar a missão depois em Varsóvia, fracassa. Ele volta para a Áustria. Só quando ele morreu, os redentoristas receberam a permissão de realmente fazer uma fundação ali em Viena, na Áustria. Então, São Clemente, ele experimentou muitos fracassos. Mas qual foi o mérito dele? O mérito de perseverar na fé. Claro, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que, como diz o Papa Francisco, é o maior fracassado da história, porque a sua proposta do reino de Deus não é aceita, ele é condenado, ele é crucificado, e no meio do seu fracasso, na cruz, ele oferece sua vida ao Pai por nós, e o Pai acolhe o seu sacrifício e o ressuscita, dando aí autenticidade para a sua missão e continuidade. Então, Clemente permaneceu fiel. Então, ele não teve vida fácil. Ele enfrentou perseguições, ele enfrentou fofocas, calúnias, mas ele permaneceu fiel até o fim. Por quê? Porque a sua vida estava ancorada numa adesão profunda e verdadeira a Jesus Cristo. Aí, ele viveu aquilo que o Novo Testamento nos diz: o sofrer do cristão é um sofrer com Cristo. Ele sofreu com Cristo e ele sofreu oferecendo no sofrimento sua vida a Deus e aos irmãos. Mas ele então enfrentou muitas dificuldades. Nesse sentido, ele é um exemplo, porque de outro modo nós também enfrentamos muitas dificuldades aí na missão. Um exemplo de perseverança, né, de persistência. Muito bom a gente saber um pouquinho mais sobre São Clemente Maria Hofbauer. Padre Paulo Carrara, muito obrigada pela participação. Seja sempre bem-vindo aqui à família dos devotos. Obrigado pelo convite para estar aqui. Um grande abraço para vocês, para os nossos ouvintes, que São Clemente aí nos inspire, né, na vida cristã, porque todos somos cristãos, e também na nossa vida redentorista. Um grande abraço, Deus nos abençoe nesse dia.
Amém.